dando início a uma nova história. Mentores de Luz. História ditada pelo espírito Isabelle. Foi psicografado pela médium Lia Silva. A médium Lia está iniciando, aprendendo a utilizar esse tipo maravilhoso de intercâmbio com o mundo espiritual. Após uma cirurgia espiritual, ela abraçou a doutrina ubandista e naturalmente começou a receber influências do espírito de Isabelle, o que resultou nesse pequeno conto que relata fatos ocorridos há muitos anos no seio de sua família. A autora não era encarnada, demonstrando com isso que o conto não foi feito por ela própria. Os fatos são verdadeiros, pois as pessoas mais velhas comprovam a sua veracidade. Segue agora um depoimento da médium, relatando o que ocorreu durante a sua cirurgia, onde a fé é o principal remédio para a cura de qualquer doença, como Jesus mesmo pregava. Prólogo. Tarde do dia 8 de novembro de 1998. Data essa que será lembrada para sempre e que ficará na minha lembrança no arquivo de minhas memórias. Tudo pronto. Estava para ter a maior e a melhor experiência da minha vida. Em um ambiente humilde, tudo acontecia com tranquilidade e paz. Tudo estava preparado para uma cirurgia. A minha cura estava acontecendo. Naquele momento, me entreguei a Deus e confiei nas mãos daquela que estava sendo guiada por Ele. Com a ajuda de minha tia Socorro e de minha prima Beth, deitei-me em uma cama com os lençóis brancos e limpos. Enquanto isso, a minha irmã se concentrava e rezava um Pai Nosso. Senti uma paz enorme invadindo o meu ser. O sono contra o qual eu lutava me pegou e parecia um sonho, as imagens que presenciei. Uma luz forte adentrava por uma porta e me vi deitada numa maca, sendo transportada para uma sala com muita claridade. Passaram-me para uma cama alta, alguns aparelhos ligados, um espelho na minha frente. Uma moça jovem me aplicava o soro. Um homem de cabelos grisalhos me passava segurança. E uma mulher, cujos olhos eu não podia ver, falava com uma voz baixa e suave. Pedia para que eu ficasse calma. Então eu obedeci. Sentia-me anestesiada e começaram a cortar, primeiro o meu seio direito. O sangue escorria, os nódulos eram retirados um a um. Os 6 nódulos foram colocados num recipiente transparente com algodão e um líquido que eu não consegui identificar. Deram os pontos e fizeram o curativo. Tive medo do que viria pela frente. Até aquele momento eu sentia-me forte, mas naquele instante o meu medo cresceu. Minha respiração falhava e eu respirava mal. Fiquei em pânico. Senti que me colocavam aparelhos e, aos poucos, a minha respiração voltava ao normal. O outro seio estava sendo retirado. O sangue escorria. O corte era profundo e a remoção dele foi por completo. Pareciam raízes grossas e o buraco feito para removê-lo. Pensei que jamais seria preenchido. Mais uma vez eu tive medo e fechei os olhos. Ao abri-los, percebi que havia outro seio no lugar. Deram os pontos, uma luz azul iluminou os meus seios já operados. Fui transportada para outro local com os lençóis alvos e cheirosos. Senti ânsia e tudo rodava. Adormeci e acordei muito tempo depois na antiga cama na qual dormia todas as noites. Estava terminado. De recordação ficaria a dor do momento, mas com o carinho da minha irmã Guida, tudo ficaria bem. Hoje, um mês se passou e a cura aconteceu. Emociono-me todas as vezes que recordo esse acontecimento.
Sou grata a Deus e a esse Espírito guiado por Ele. Irmã Socorro, o teu nome não podia ser outro. Veio ao meu socorro na dor e a minha vontade de ser curada. Que Deus, nosso Pai, te conserve por toda a eternidade. Lia. Capítulo 1. A preparação. Manhã do dia 3 de julho de 1968, na colônia dos Mentores de Luz, os acontecimentos transcorriam como de costume. O dia estava apenas começando. O sol acordava para dar o seu espetáculo de cores àqueles que paravam para admirá-lo. O cheiro do novo dia me trazia ansiedade. Precisava ir com algum socorrista numa fazenda em auxílio a uma irmã que, alheia ao seu destino, estava sendo preparada para o seu feliz desencarne. Chegamos e ficamos esperando o que haveria de ocorrer. A menina era meiga e a tudo aceitava sem reclamar. Alheia à minha presença, brincava com seus 2 irmãos. Sua mãe cozinhava no fogão a lenha e parava algumas vezes para costurar roupas para todos da família. Seu pai, homem rude de temperamento estourado, mal olhava para a filha, que muitas vezes mendigava um carinho. Retornei mais uma vez para a colônia. Levei o relatório que necessitava aos meus superiores. As ordens foram-me dadas, precisava voltar para o socorro do espírito. Senti uma dor no peito e Alberto, o meu superior, lendo os meus pensamentos, disse-me: Isabelle, vós jamais podereis interferir nas leis da vida. A escolha foi feita por ela. Quando temos a chance de escolha, os nossos espíritos se fortalecem para outras vidas e purificam-se para o futuro de novas experiências. Pense, Isabela, vós jamais ireis a outro socorro e sereis afastada dessa colônia, sendo transferida para outro departamento e começareis tudo novamente. Saí da sala do Alberto, sentia-me sem saber o que fazer. Como não interferir naquele momento? Sentia-me impotente, incapaz e infeliz. Pela primeira vez eu senti medo. Pensaria em algo, só não queria que a menina sentisse dor e pagaria qualquer preço para isso. Deus iria me orientar e, confiando nele, amenizaria o sofrimento no momento em que tudo acontecesse. Capítulo 2. O desencarne. O sol estava alto quando me encaminhei para a fazenda. Era dia 4 de julho de 1968. O tempo estava pesado, o ar quente. Faltava algumas horas para que o socorro acontecesse. Teria tempo para amenizar as dores. Faria sentir sono e o vento me ajudaria a aumentar as chamas. Tudo seria rápido. Chegamos no local numa cabana feita de palha. Era pequena, mas seria lembrada por todos os que ali residiam. Com a jovem menina, 2 crianças que eram seus irmãos mais velhos. Numa rede deitaram a criança que chorava. Sentia no seu íntimo o seu destino e sabia dentro de si que seria ali que morreria. Mas nada falou. Parou de chorar e, sonolenta, brigava contra o sono. Deixei os 2 socorristas que vieram comigo, Jonas, o mais antigo dos socorristas, e Osmar, um novo socorrista, nosso aprendiz. Afastei-me e entrei na cabana. Os 2 meninos sentados no chão comiam milho assado. Foram para fora da cabana observar o arroz para que os pássaros não os comessem. O outro menor foi ao leito do açude tomar água. Entrei mais uma vez na cabana e olhei para a menina de olhos espontâneos. O fogo estava alto e as primeiras chamas já se alastravam por completo na cabana. O fogo aumentou muito e eu levantei as mãos e coloquei em frente aos olhos da menina de cabelos cor de ouro. Ela adormeceu e eu saí da cabana.
encontrando os meus 2 amigos socorristas. Eles nada falaram. A menina, alheia às chamas ao seu redor, permanecia deitada na rede. Um grito se fez ouvir. Era o seu irmão, que no leito do açude corria. Mais uma vez interferi. Ele não podia entrar. O vento soprava veloz. A menina gritava e as chamas tomavam todo o seu corpo. Levantei minhas mãos e a fiz adormecer. Caiu de bruços e o cheiro de carne queimada se fazia sentir-se de longe. E aos poucos a sua carne se soltava dos ossos. Seu espírito ficou parado no meio das labaredas. O seu irmão gritava, ia e vinha correndo do leito do açude até onde o fogo castigava a cabana. Trazia água nas mãos, mas impotente desistiu e foi tentar buscar ajuda, encontrando outro irmão maior, já desesperado, gritando. Entrei novamente no meio das chamas e retirei o espírito da pequenina, que quando me viu sorriu e adormeceu nos meus braços. Estaria pronta para o meu encontro com Alberto. Vou me afastar da colônia, pensei. Ao chegarmos poucas horas depois do ocorrido, alguns dos nossos irmãos espirituais já nos esperavam. Alberto foi o primeiro que eu vi. Nos esperavam próximo à porta da colônia. Enfrentei o seu olhar e entreguei a pequenina adormecida em seus braços. E ia me afastando, quando mesmo com voz firme pediu que ajudasse com a nova mentora que íamos formar. Sorri e entrei com os demais na colônia. Levamos a pequena para a enfermaria, onde ficaria algum tempo adormecida, até estar pronta para suportar sua nova condição longe dos seus familiares. O mentor Alberto nada comentou sobre o meu feito, apenas me afastou e jamais fiz outro socorro. Fui transferida para o departamento de enfermaria e de relatos vividos por outros que ali chegavam. O tempo passou rápido e a nova mentora se recuperou. Algumas vezes nos encontramos nas reuniões de auxílio aos enfermos. A menina aprendeu depressa e, apesar de ser jovem, quando desencarnou, o seu espírito era grandioso de sabedoria. Muitos anos se passaram e a mentora se tornou irmã de caridade. Ajudou muito, trabalhou anos. Quando se sentiu preparada, foi chamada à sala do mentor Alberto. Entrou sem fazer barulho. O mentor a esperava. Eu também estava lá e me perguntava o motivo da minha presença. A resposta veio dele para minha surpresa. Isabelle, disse Alberto, vós ireis com a irmã à primeira visita a seus familiares. Faz 5 anos que ela veio para a colônia e a saudade é grande. Hoje você a acompanhará. Sorri como resposta. Agradeci e saímos. Não nos falamos, apenas sorrimos. Capítulo 3. A visita. O sol já estava no meio do céu quando chegamos. A fazenda estava silenciosa. Eu não tinha coragem de encará-la. Seria ali que a nova mentora passaria por sua maior prova, a prova do equilíbrio. No meu íntimo sabia que se sairia bem. Eu falaria no momento oportuno. Andamos pela vegetação castigada pela seca. Alguns vegetais morriam pela falta de água. Passamos pelos currais onde o gado passara a noite e provavelmente pastavam em algum lugar próximo dali. Chegamos nas casas dos colonos e finalmente na sua antiga casa, a qual a abrigou por algum tempo. A mentora parou ali em frente ao seu passado e ficou alguns minutos sem esboçar qualquer ruído. Não quis interferir, apenas observei e senti o quanto aquele momento era esperado por ela. Passado alguns minutos, entramos em casa. Olhamos o fogão a lenha, pessoas dormindo, acredito que descansavam. Era o sono da tarde. A casa era sombria,
a tristeza e a falta de amor moravam e reinavam naquele lar. A mentora se emocionou ao ver a antiga máquina de costura no canto da parede sem pintura. Foi nela que o seu corpo foi velado. A cena vinha à sua mente como flash, surgindo na escuridão, dando luz e formando as imagens que ela própria precisava assistir. Próxima ao fogão, ela sentiu o calor do fogo, o mesmo que tirou a sua vida há 5 anos. Se viu no meio das chamas caída, viu o seu irmão em prantos e finalmente me viu no momento que a fez adormecer. Nada falei. O barulho lá fora fez com que a mentora olhasse para a porta que se abria, acordando os demais que dormiam. Um homem entrou, vestindo roupas surradas, chapéu nas mãos, bigode e cabelos em desalinho. Era o seu pai. A mentora estremeceu. Me aproximei e segurei com confiança suas mãos pequenas. Me calei diante da cena. O homem rude pedia café e fora atendido no minuto. Fez um cigarro e acendeu puxando um longo trago. Ninguém ali falou da pequenina que partira há 5 anos. Já havia outras crianças no lugar. Como puderam esquecer tão rápido? Onde estariam os sentimentos dos membros daquela família? Os pensamentos da mentora eram estes. Passaram longas horas e finalmente saímos de casa sem olharmos para trás. Fomos visitar outros membros da família que ali residiam. Chegamos numa casa humilde, porém limpa. No quintal ouvimos risos e gritos de crianças. Eram 3 crianças que brincavam com bonecos feitos de sabugo de milho. Foi aí o primeiro contato da mentora com uma criança encarnada. Parece que a feliz criança a via. Parou tudo e ficou imóvel olhando para nós. A menina era magrinha e bem franzina. Pele clara, olhos espontâneos, lábios finos. Foi tirada do transe pelos gritos insistentes das outras. Gadinha, Gadinha, você não vai guardar os seus brinquedos? A mãe vai brigar, vamos, Gadinha. Ela se voltou assustada e chorou. Uma voz se fez ouvir. Já está chorando? Venha para dentro tomar banho. Era sua mãe que chamava. Naquele momento resolvi falar. Irmã, melhor irmos para a colônia, disse eu. Não podemos ficar aqui, precisamos voltar. Isabelle, vamos voltar sim. Queria agradecer por estar aqui, por estar comigo no momento de reencontro com os meus, que não sentem a saudade que eu sinto. Sei que vós não sois mais socorrista. Sinto muito por isso. Sei também e compreendo que foi por ter interferido no momento em que eu desencarnei. Agradeço por não deixar o meu irmão entrar na cabana comigo. O socorro era só para vós. Ninguém mais morreria ali. Era apenas vós que íamos socorrer. Mesmo assim, obrigada, disse a irmãzinha. Nada falei. Saímos rumo à colônia de mentores. No caminho já não existia mais silêncio. Agora eram projetos que a nova mentora fazia com a sua longa estadia na colônia. Isabelle, vós sabeis que sou muito feliz aqui, mas eu sinto saudade dos meus. Vós não sentis dos seus? Sentia, disse eu, mas o tempo cura tudo. Ele é o melhor remédio para dor, saudades, tudo ele cura. Discordo de vós. A saudade é algo que dói na alma e jamais deixaria de sentir saudades dos meus familiares, por mais distantes que estejam, por mais que não se lembrem de mim. Irmã, vós sois muito querida e possui o seu valor. É claro que os seus sentem muito a sua falta e sofrem com a sua ausência. Como vós mesma falaste, a saudade dói, e é por doer que eles não comentam de vós.
Jamais uma mãe esquece um filho que se foi. Jamais uma mãe ama mais ou substitui com um outro a perda de um. E quando eu digo que o tempo cura tudo, é porque o tempo educa os sentimentos e nada acontece por um mero acaso. Vós sabereis o quanto de verdade tem isso que lhes digo hoje. Isabelle, vós nunca falaste dos seus familiares. Ainda os tem na terra? Desencarnei jovem. Já não tinha pais. Ambos morreram na guerra e eu fiquei no orfanato com as freiras. Vós foste religiosa? Usava manto? Perguntou a irmãzinha. Não, irmã. Apenas usávamos hábito, respondi. Sentes saudade do tempo da terra? Sou feliz assim. Ajudo os outros e recomeço sempre, quando sou requisitada e não obedeço às regras. Eu também sou aprendiz no que se refere a seguir regras. Isabelle, vós sois bondosa. Por que não falais com o senhor Alberto? Quem sabe não volta a fazer novamente o socorro dos espíritos. Irmã, quando somos destinadas para um trabalho, corremos riscos e precisamos fazer o que é certo. Quando erramos, aprendemos com os nossos erros e procuramos não errar mais. Gosto do que eu faço. Me preparo todos os dias para desempenhar bem o meu trabalho. Vós aprendereis com o tempo. Sabeis, Isabela, gostaria de um dia ajudar os meus familiares, trabalhar na cura. Se um dia pudesse escolher, eu iria ao socorro dos meus. Aquela menina, Gadinha, será minha parceira nesse trabalho. Esse é o meu desejo. O vosso desejo já se fez ouvir. Isso poderá acontecer, mas quando o tempo assim decidir. E como vós se mostrarias para a menina? Como hoje, simplesmente pura de qualquer sentimento. Sim, vós sois pura. Rimos e chegamos nas mediações da colônia. Encontramos Jonas e Osmar, que chegavam de mais um socorro. Chegamos finalmente. Capítulo 4. Sílvia. Fomos direto para a enfermaria, onde uma jovem, um espírito recém-chegado, ficaria adormecido. Tinha acabado de se afogar nas correntezas de um rio. Osmar, sempre sereno e confiante, depositava sua energia para que o espírito socorrido permanecesse adormecido. Ficaria assim, até estar totalmente pronta para servir como muitos de nós. Todos passamos pela enfermaria. Era o primeiro local onde ficávamos, a primeira hospedagem de muitos espíritos que ali chegavam. A irmã, sempre serena, num canto do antigo leito que há tempos fora seu. Suas mãos pequenas, seu sorriso, seus cabelos sempre presos. Nela nada havia de autoridade, de soberba. Enquanto era o que havia, bondade era o que reinava no coração da minha irmã. Sentia-se feliz ali, apesar da ausência dos seus. Alberto abria a porta, tirando-me dos meus devaneios. Sua presença causava timidez a todos, menos na irmã. Esta obedecia às suas ordens, mas sempre falava o que lhe convinha. Ele quebrou o silêncio com a voz rouca e grave. Preciso do vosso relatório, Isabelle, e do vosso, Osmar. Deixe a jovem aos cuidados de Jonas e venham os três ao meu gabinete. Seguimos por um corredor largo, com plantas em vasos grandes e brancos. Entramos no gabinete, sentamos e Osmar foi o primeiro a falar. Tudo deu certo, senhor. A jovem Sílvia desencarnou assim que entrou no rio. As águas levaram o seu corpo para o fundo e eu acredito que a família já o tenha encontrado. Trouxemos logo o que aconteceu ao desencarne. Ela salvou a criança autista que caiu no rio, mas não conseguiu salvar-se. Posso me retirar? Eu preciso refletir, senhor.
Com um aceno mudo, fez sinal positivo com a cabeça, e Osmar saiu meio perdido com as suas dúvidas sobre o que era certo ou errado. Irmãzinha, como se sentiu vendo os seus? Surpreendi-me com a pergunta. Alberto jamais foi de fazer esse tipo de pergunta. Senti-me confusa, senhor, respondeu a mentora. Queria tocá-los, dizer que eu estava ali, eu queria abraçá-los. Eu sinto saudades, eu sinto que necessitam de amor. Proteção é a palavra certa. Sinto vontade de chorar quando eu penso que me esqueceram. Queria ter ficado lá. Eu quero voltar, ficar mais próxima dos meus. Vós ireis sempre que quiseres. Sois livres, sendo assim, tomarás as suas decisões. Quereis ficar aqui e ajudá-los ou preferes reencarnar novamente no meio dos seus? Não, reencarnar não. Eu quero ficar e auxiliá-los, respondeu a mentora. Sinto que no futuro algo terrível acontecerá. Permita vê-los sempre. É só isso que eu quero. Permitirei suas visitas sempre que possível, disse Alberto. Agora vós e Isabelle trabalhastes juntas, vós na enfermaria e Isabelle relatando tudo nesse livro do tempo. Ficareis encarregada, Isabelle, de tudo sobre todos dessa colônia de mentores. Vós sereis conhecedora de todas as histórias desses irmãos. Este será o meu presente pelos teus esforços e dedicação ao trabalho aqui realizado por vós. Agradeci emocionada. Sem muito o que falar, o silêncio naquele momento falou por mim. Daquele dia em diante, minhas tarefas mudaram. Faria o que de melhor sabia, que era escrever. No dia seguinte, nos mudamos para um quarto grande, com pouca mobília, mas com muitas plantas. Ficaríamos juntas algum tempo para aprender a falar o que temos vontade e pedir quando quisermos algo. Logo ficamos amigas mais do que já éramos. Capítulo 5. Irmã Socorro. Passaram-se alguns dias, certa manhã fomos acordadas por gritos vindo do quarto da enfermaria. Socorro! 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 Corremos para o quarto onde os gritos eram ouvidos por metros de distância. A jovem Sílvia se debatia na cama, chorava e suava muito. Fiquei paralisada diante da porta. A irmã passou à minha frente com um autocontrole que nunca imaginei que tivesse. Osmar também ficou parado diante da cena. A irmã colocou as mãos sobre a cabeça de Sílvia e em silêncio fechou os olhos. A luz azul que saiu das mãos da mentora era de tal beleza que jamais vi nada igual. Os gritos cessaram por completo. A irmã, suada, respirando com dificuldade, nos olhou, sorriu e falou: Chamaram por mim. Vocês ouviram? Chamaram por socorro. Osmar, emocionado, abraçou a irmã e disse: Sim, irmã. Chamaram por vós. Chamaram pela irmã Socorro. Daquele momento em diante, a minha mentora de luz passou a ser conhecida e respeitada por Irmã Socorro, aquela que socorre. Capítulo 6. A primeira cura. A recuperação do espírito de Sílvia foi rápida e ela aceitou a sua nova condição. Passou a trabalhar na enfermaria junto à Irmã Socorro, que a ensinou tudo sobre os enfermos, tendo-a como a sua mais fiel auxiliar em todos os seus trabalhos diários. Osmar também passou para a enfermaria, onde era mais útil, sendo mais requisitado nos grandes trabalhos de auxílio aos espíritos que ali chegavam. O tempo passou sem que ninguém sentisse. A irmã Socorro foi mais uma vez visitar os seus, tendo como companhia Sílvia, sua fiel ajudante. Osmar, o seu auxiliar mais competente, e eu, a sua melhor amiga e confidente. Chegamos cedo na fazenda. O lugar tinha mudado muito.
Havia um cruzeiro próximo ao local onde aconteceu o seu desencarne. Sua família já não residia ali. A vegetação crescia em volta de sua antiga casa, que resistia ao tempo. Ouvimos gritos vindo de longe. Uma mulher parecia desesperada. Num minuto chegamos ao local. Vimos uma criança deitada e parecia morta, mas não estava. Sabíamos que não estava. A mãe gritava: Alguém me socorra! A minha filha está morrendo! Margarida, fale comigo, filha, fale, por favor. Foi a primeira vez que a irmã Socorro atuou em alguém encarnado. Fez o sinal da cruz, levantou suas mãos aos céus e ficou próxima à cabeça da criança. A mãe, por instinto, tirou toda a roupa da criança e correu para queimá-las. Quando voltou, a criança estava sentada sem sentir mais nada. A mãe chorava de alegria e abraçava sua filha. Outros membros da família chegaram a atender ao pedido de socorro, mas ficaram sem resposta do fato ocorrido. A irmã Socorro sorriu. Ao sair da casa, encontrou novamente a menina magrinha, que no futuro seria o seu instrumento para auxiliar na cura dos seus familiares e daqueles que a procurassem. Fomos para a casa onde os seus pais residiam. O local era grande e era grande também a falta de amor e compreensão daquela família. Os interesses eram nas finanças. Para cada filho nascido, havia como herança a ignorância e a falta de afeto. O pai da irmã Socorro, apesar de ter um bom coração, ajudando a muitos que ali procuravam amparo, pecava na falta de afeto, de amor para com os filhos, que aprendiam com ele o mau exemplo da bebida, da luxúria, da discórdia e da falsidade. Todos ali se tornaram o espelho dele, principalmente os homens que se achavam donos do mundo, criando a infelicidade para si mesmo. Senti a irmã decepcionada e envergonhada. Vi que chorava e, abraçando-a, disse: Chore a sua dor, mas não lamente o seu feito. Todos nós nascemos para passar por aquilo que escolhemos. Somos livres para decidirmos o que é certo ou errado. Rezaremos por todos. Osmar e Sílvia nada falaram, apenas olharam. Ao pai da nossa irmã, que bêbado, atirava para o teto. A mão trêmula, segurando a barriga já grande, dali sairia mais um filho ou filha. Mais uma vez a irmã Socorro se surpreendeu. Caminhou pela casa com poucas coisas no lugar. Haviam pratos quebrados, panelas por todo o chão, crianças chorando baixinho. A irmã chegou bem perto do ouvido do pai e disse: Abaixe a arma, coloque-a no chão e saia para pensar no que fez. Como por encanto, o homem fez o que ela mandou. Saiu a galope em seu cavalo e ao longe só víamos a poeira da estrada. Passaram-se longas horas, certificamos de que tudo estava bem e retomamos para a antiga colônia, que seria mais uma vez o nosso refúgio. A irmã, envergonhada, mal falava, até que Osmar resolveu dizer algo que me surpreendeu. Irmã Socorro, vós sois amada e respeitada por todos. Sois uma grande mentora de luz. Traz paz, porque acredita no nosso Deus. Não se envergonhe daquilo feito pelos seus, pois vós sois melhor do que eles, e um dia eles serão tão bons quanto vós. Sílvia também falou. Irmã, vós sois o meu melhor. Eu tenho em vós o meu remédio à minha ignorância. Agora terás que continuar com o seu trabalho, não esquecendo aos seus familiares. Todos nós unidos a ajudaremos no que for necessário. O amanhã cobrará deles os atos que praticaram no hoje, e vós sabereis que isso aconteceria cedo ou tarde. Resolvi me calar diante do que ouvia. Todos fizeram o mesmo e chegamos à colônia com tempo para meditar o acontecido. Capítulo 7. Maria.
Tudo transcorria como de costume. A irmã Socorro e a sua equipe, formada e dirigida por ela mesma, já tinha lugar de destaque no coração de Alberto. Nada, nenhuma norma era mudada sem que antes consultasse a irmã. Seu nome já era conhecido e com ele a sua fama também, mas isso não deixava a irmã orgulhosa. Era a humildade em pessoa. Muitos ali pediam auxílio, dos mais simples aos mais complicados, e ela, sem dúvida, era a mais pura de sentimento existente ali. Certa manhã encontramos Jonas, o nosso socorrista, com o Expedito, o nosso novo aprendiz. Traziam mais um espírito. Era de uma senhora, velha de aparência, mas nova em sua essência. Senti uma dor no peito ao conhecer a sua história. Essa mulher se casou sem amor. Foi vendida para um rico fazendeiro que desde o início do relacionamento deixou claro que o seu dinheiro comprava qualquer coisa, inclusive a esposa, que se tornou obediente às suas ordens, e os seus castigos eram penosos. A mulher teve que aceitar e calar a tudo. Envelheceu na aparência, mas tinha pouca idade. Ela desencarnou na ocasião do parto de gêmeos. Estes filhos ficaram à sorte e aos cuidados de outra jovem comprada pelo infeliz fazendeiro, que a cada ano comprava uma nova jovem para satisfazê-lo na cama e nas suas perversidades. Maria era o seu nome. Seu corpo foi jogado em um penhasco. O seu espírito foi trazido para a colônia, onde seria cuidado e amado por todos dali. Seus filhos ficaram à mercê da sorte, mas me compadeci diante de tamanho sofrimento e rezei por aqueles anjos que o tempo se encarregaria de educar. O novo espírito acordava sempre, e era com muito custo que adormecia novamente. A irmã Socorro, sempre ao seu lado no leito, rezava para mantê-la adormecida. Passaram-se dias, semanas, meses, até que a mulher acordou, pulou da cama e, assustada, perguntava: Onde estou? Por que estou aqui? A irmã Socorro falou pausadamente: Vós desencarnaste, e há meses que se encontra aqui conosco. E os meus filhos? Não é possível, quero vê-los. Aquele maldito vai matá-los. Senhor, por que não me deixou ficar com eles? Por que eu? Porque nem sempre a vida nos dá o que desejamos, disse a irmã Socorro. Nem sempre podemos escolher o melhor. O tempo curará sua dor, suas tristezas, seu espírito. O tempo educa os sentimentos e até os modificam, e quando ocorre uma mudança, é sempre para melhor. Aceitá-la é o melhor remédio e evitará sofrimento futuro. Eu não posso aceitar que eu estou aqui, disse a mulher. Vou vê-los agora mesmo e não será você que irá me impedir. Vou encontrar aquele que me comprou. Quero ver os meus 2 anjos que deixei lá. Nesse momento, Osmar entrou e ficou parado diante da mulher, desesperada e cheia de medo. Maria, vós sabeis que não tendes como voltar. Poderei ir se quiser, mas de nada adiantará. Ninguém irá vê-la. Ficareis perdida e sofrereis se não aceitardes sua nova condição. O seu espírito é jovem e talvez o sofrimento lhe ensine o que a vida não ensinou. Vós ireis rever os seus filhos assim que estiverdes pronta. Espere, reflita, aprenda e liberte-se do ódio, da mágoa, das lembranças. Sinta-se livre, vós sereis mais feliz. Houve um pesado silêncio. Maria chorava. Os soluços eram ouvidos em toda a ala da enfermaria principal. Osmar falou mais uma vez, foi direto, mas sem agredir. Nós a trouxemos para cá, assim que desencarnou, disse Osmar. Vós sofreste muito, seu parto foi difícil. A segunda criança estava sentada e vós precisaste ser cortada para ter passagem suficiente para a criança nascer.
Vós só estáis aqui porque desencarnou dando à luz a 2 espíritos. Só houve o socorro por essa razão. Vós estáis aqui para dar a vida a outros. Quando o seu corpo foi jogado no penhasco, ainda estava viva. Eu ainda sinto dores. Eu tenho hematomas, mas os meus filhos precisam de mim. No momento, vós precisais de ajuda. Eu quero que nos deixemos ajudá-la. Aqui todos sentem a falta dos seus. Aceite e faça parte dos nossos mentores. Temos como ajudá-la melhor. Maria, sou Isabelle. Resolvi falar. Osmar foi muito taxativo e precisamos amenizar o sofrimento e não o causar. Isabelle, foi você que ficou aqui comigo nesse tempo todo? Não, foi a irmã Socorro, Silvia e Osmar. Eu vim aqui apenas algumas vezes. Eu quero ver os meus filhos. Deixe-me ir. Eu voltarei se tudo estiver bem por lá. Vós sois livre. Aqui ninguém é obrigado a ficar. Temos o livre-arbítrio. Escolha o seu caminho, mas lembre-se que se escolheres o errado, vós sofrereis as consequências. Então, eu vou agora mesmo. Só em pensar neles eu me sinto com mais saudades. Como por encanto, Maria sumiu diante de nós. Sabíamos que os laços de amor uniam ela aos seus filhos e jamais lutaríamos contra eles. Rezaríamos por ela e pelos seus. Quem sabe não voltaria? O sofrimento ensina e ela aprenderia. Teria experiências para no futuro ensinar a outros irmãos que um dia a procurassem. Alberto, sabendo do ocorrido, mandou-me junto com uma nova equipe à fazenda do Ricaço. Maria estava lá. Está ligada ainda à matéria e ficou alheia à nossa chegada. Num canto ninava os 2 filhos que dormiam tranquilos, já banhados e alimentados. No outro quarto ao lado ouvia-se gritos. Era mais uma jovem que chorava a sua triste sorte. O fazendeiro a comprou para servi-lo, e esta seria dele naquela noite. Entrei no quarto. A jovem parecia muito assustada, magra, cabelos castanhos compridos, boca carnuda, olhos azuis. A irmã Socorro, penalizada, nada conseguia dizer. Ficamos ali até a jovem adormecer. Retornamos ao quarto onde Maria ficou ao lado dos filhos adormecidos. A noite caiu sobre a fazenda e o ricaço foi ao seu aposento molestar a sua nova compra. Foi direto para a cama, rasgou a roupa da jovem que gritava e lutava contra o toque do ricaço. Sabíamos que não poderíamos interferir. Mas Maria entrou no quarto, levantou as mãos e colocou-as sobre o homem próximo às suas pernas. Um grito se fez ouvir, as pernas do infeliz retorciam-se com cãibras. A jovem correu e se fechou no quarto onde os gêmeos acordados choravam. Seu maldito! Você vai morrer! Gritou Maria. Quero que pague tudo o que me fez. Você nunca mais vai andar. Você vai morrer. Maria usava toda a sua energia, acabando por cair sem forças. Retornamos mais uma vez à colônia, levando conosco o espírito da rancorosa Maria. Foi em vão tentarmos segurá-la. Depois de 3 dias, ela acordou e resolveu ir mais uma vez ver os seus filhos. Seguimos ao encalço dela e desta vez com a ordem de Alberto de não a trazer de volta. Se quisesse, teria que vir por si mesma. Passamos dias na fazenda. O fazendeiro não molestou mais ninguém. Ficou fraco, suas pernas não conseguiam suportar o peso do seu corpo. E a rancorosa Maria, sempre que podia, aplicava-lhe energia negativa. O pobre homem não conseguia manter-se em pé e passava um bom tempo dormindo. Quando já estávamos de partida, a irmã Socorro resolveu mostrar-se diante de Maria, que chorava próxima ao filho febril. Maria, sou eu, irmã Socorro. Venho lhe pedir que reflita sua dor.
Pense que a sua energia é rara e precisa ser usada para o bem. Meu filho tem febre e chora constantemente. Eu quero ajudá-lo, mas eu não quero ir embora. Vou ensiná-la, disse a irmã Socorro. Levante as suas mãos e utilize toda a força do amor existente em seu coração. Feche os olhos e mande pensamentos puros e bons. Maria fez o que a irmã ensinou e a febre da criança cessou por completo. Eu preciso ir embora. Se um dia precisares de ajuda, lembre-se de mim. Peça por aquela que socorre. Lembre-se que o ódio não leva a nada. O amor pode tudo. Quando se sentires preparada para voltar, mentalize a colônia, eu, Isabelle e os outros irmãos que chegareis fácil lá. Agora fique com Deus e que Ele seja misericordioso de vós. Voltamos sem Maria. O tempo a traria para junto de nós, e se tudo ocorresse como prevíamos, ela seria como uma de nós. Capítulo 8. O convite. O tempo passou, os anos se passaram na colônia, todos absorvidos com os problemas e prontos para ajudar. Um desses tantos problemas, mais um ocorrido no meio da família da nossa irmã Socorro. Precisamos voltar mais uma vez à sua antiga família. Desta vez íamos socorrer uma velha senhora que, num deslize, pisou numa agulha de crochê, furando seu pé. Com o sacrifício, retiraram a agulha e a velha senhora pediu ajuda à irmã Socorro, que se dirigiu ao local, sempre acompanhada por Osmar, Sílvia e eu, Isabelle. Chegamos na hora que retiraram a agulha. Sangrava bastante o local. Essa senhora rezava baixinho, trêmula, e alheia a nós que estávamos ao seu lado. Irmã Socorro se ajoelhou diante da velha, cabelos embranquiçados pelo tempo, pegou o seu pé e o beijou. A senhora estremeceu toda, sentindo frio e arrepios. Ficamos lá por alguns dias até certificarmos que tudo estava bem. Visitamos o cruzeiro um tanto quanto abandonado. O mato crescia pelos lados, algumas plantações de milho e feijão próximos dava beleza ao local esquecido por todos. As casas permaneciam em pé, judiadas pelo tempo. Desta vez, não visitamos os seus pais. Retornamos, pois precisavam de nós. Os afazeres eram muitos, novos espíritos chegavam à colônia e abrigavam muitos mentores. Alguns bem mais antigos faziam parte de grandes trabalhos de cura aos encarnados da terra, atuando junto a grandes nomes encarnados, ajudando sempre na caridade. Seus espíritos ganhando luz, sabedoria, mas materialmente nada. Muitas vezes eram questionados, temidos, desprezados, mas jamais se negavam na prática da caridade. Alguns têm a compreensão, o amor, mas são poucos que têm isso. O tempo passou e a fama da irmã Socorro crescia e crescia. Fora convidada a fazer parte das reuniões de cura da corrente de Bezerra de Menezes. Esta, muito humilde, agradeceu e, mesmo não se achando digna ao convite, aceitou e levou consigo a sua equipe, que se resumia em Osmar, Sílvia e eu, Isabelle. A reunião foi ótima. Vimos espíritos arrependidos procurando ajuda com esses espíritos. Maria, acuada num canto com os seus ferimentos sangrando, sua aparência não era das melhores. Ela estava ali, assustada. Quando a irmã Socorro se aproximou, ela reconheceu. Chorando, se ajoelhou nos pés da mentora de luz e disse: Preciso que me ajude. Me arrependo de não ter ouvido seus conselhos. Eu quero que aceite esse meu nada, que hoje eu sou. Eu peço que faça desse meu nada um tudo no seu amanhã. A irmã Socorro fez Maria levantar-se, tomou-a nos braços e falou após alguns segundos. Sabia que voltaria, assim que estivesse pronta.
Vós sois muito estimada por todos, afinal aprendeu com a dor o melhor caminho, o do bem. Vós fareis parte da minha equipe assim que estiverdes pronta para desempenhar tal papel. Saímos da reunião com mais um membro da equipe Mentores de Luz. Retornamos à colônia com Maria, que aprenderia tudo para no futuro se tornar Maria da Caridade, aquela que com a dor aprendeu que o perdão é uma dádiva de Deus, que é perdoando que se é perdoado, é errando que se aprende, é amando que se é amado. Dando continuidade à história, Mentores de Luz. Pelo espírito de Isabelle. Escrito por Lia Silva. Capítulo 9. Mais um socorro. O tempo passou, voou, levando consigo toda a mágoa e angústia do coração de Maria, deixando apenas o sentimento de amor ao próximo, tornando-a obediente e amada por todos da colônia de mentores. As reuniões eram mais constantes, e a cada reunião assistida, mais e mais se aprendia. A irmã Maria da Caridade aprendeu rápido a prática do amor maior, de auxílio aos espíritos sofredores. Muitos a procuravam e ela ensinava com relatos tudo o que a vida lhe proporcionou. A irmã Socorro foi visitar mais uma vez os seus. As visitas agora eram cada vez mais escassas. Foi em auxílio a uma moça que havia sofrido uma picada de uma cobra venenosa. A moça era de grande valia para a irmã. Quando encarnada, era quem lhe dava atenção, amor e proteção. Foi a primeira vez que testemunhei a irmã Socorro entrar em desespero. Chegamos lá em 1 minuto. Desta vez, tinha mais um conosco. Era a irmã Maria, que a auxiliou nos passes energéticos, deixando o corpo da moça livre do veneno da serpente. A moça sabia, sentia que estava sendo curada, sentia a nossa presença, só não sabia quem atuava nela, mas aceitava sem reclamar, agradecendo em pensamento. Ficamos tempo suficiente para que ela estivesse totalmente curada. Retornamos aonde permanecemos por muito tempo. Capítulo 10. Expedito. A equipe da Irmã Socorro ganhou mais um membro, Expedito, o socorrista que se tornou útil nas grandes cirurgias. Ele, quando em vida, era médico, cirurgião, operando, cuidando de pessoas sofredoras de câncer. Muito caridoso, o pobre homem desencarnou da mesma doença da qual estudou e passou a conhecer tão bem os seus sintomas e suas reações. Desencarnou de câncer na garganta, morreu de fome e sede. Ele era o membro que faltava à equipe, Mentores de Luz, chefiada pela irmã Socorro, que a chamava por irmão Dito, forma carinhosa e aceita por ele. O nosso Dito possuía grande sabedoria da matéria e do espírito, tinha o dom da palavra, do dito. Aprendemos muito com ele, que sempre atuava no perispírito das pessoas que o procurava na chamada mesa branca. Expedito tinha grande fé e era atuante que ele se tornava mais e mais forte, fazendo com que aqueles operados por ele se tornassem curados. Os anos se passaram, deixando para trás todas as experiências vividas. Capítulo 11. Seu irmão. Era manhã de verão. O vento soprava quente, levantando o pó da estrada. Chegamos cedo ao local. A irmã Socorro sabia o que aconteceria. Se calou diante do fim que teria o seu irmão, já homem e pai de família. As horas se arrastavam e tudo favorecia para o acontecido. A grande tragédia que cairia sobre a família. Horas antes, o irmão tinha ido visitar o seu avô e um parente que há muito tempo não via. Tudo era alegria, mas as sombras escuras surgiam vezes ou outra próximo ao irmão,
que daquele dia em diante não faria mais parte dos encarnados. Seu corpo morreria e seu espírito pagaria por todo o mal que havia feito na terra. As horas se aproximavam do acontecimento. Ele se embriagava, bebia deixando-se ficar tonto e rindo à toa. A emboscada está próxima e eles se dirigiam para lá como um animal ao seu matadouro. Chegou a hora, tudo pronto. A irmã nervosa rezava baixinho. Tudo estava acontecendo na nossa frente. Tiros cortavam o silêncio da estrada. O corpo caído implorava misericórdia, mas os assassinos atiraram sem piedade. Os gritos vindo de longe os assustaram e eles fugiram para o meio da caatinga. O corpo caído ainda lutava contra a morte. Houve o socorro. Seus irmãos terrenos chegaram a tempo de saber, pelo mesmo, os autores dos disparos, mas o seu espírito, pouco a pouco, deixou o seu corpo físico. Espíritos baixos o levaram e a irmã Socorro sofria por não conseguir trazê-lo consigo. Ele haveria de sofrer para aprender e corrigir os seus erros. Rezaríamos por aquele espírito que o tempo encaminharia para um bom lugar. Só quando ocorresse o arrependimento, o amor pelo próximo, é que haveria socorro pelos bons espíritos. Naquele momento, esse espírito teria que sofrer para conseguir tal propósito. Permanecemos ainda próximos à família. Muitos foram visitar o corpo com o propósito de semear mais discórdia. O sentimento de vingança caiu sobre eles, não respeitando a dor da perda. 2 dos seus irmãos tiraram a vida das 2 pessoas que faziam parte da família dos assassinos do seu irmão, ficando também outros feridos. A revolta era o sentimento que reinava agora sobre aquele lar. A família se destruía a cada dia, levando consigo quem estivesse por perto. A irmã Socorro apenas rezava para que Deus fosse misericordioso com todos. O dia seguinte cobraria deles os feitos de ontem, e todos dali pagariam para conseguir o perdão do nosso Pai Maior. Voltamos para a colônia, para os afazeres de todos os dias. Capítulo 12. O resgate. Num desses tantos dias, a irmã Socorro conseguiu permissão para visitar o umbral, onde o espírito do seu irmão se encontrava. Chegamos lá, protegidos pela nossa fé. A equipe toda foi Osmar, Silvia, eu e Expedito. Meu coração se penalizou diante da cena. O espírito era prisioneiro dos seus próprios medos. Havia uma falange de espíritos que sugava dele o pouco de energia que lhe restava. Seu corpo sangrava, fedia podre. Seu espírito pedia por ajuda. Estava assustado, magro e sombrio. Quando ocorreu o pedido de ajuda, um espírito surgiu e esticou a mão em sua direção. A irmã Socorro, com voz embargada pela emoção, viu que o irmão a reconhecera assim que esta chegou próxima dele. Vá com esse espírito e aprenda a perdoar, a amar. Esqueça o passado, passe a ter apenas amor no seu coração. Tenha fé que você conseguirá tudo o que deseja. A emoção do momento se fez presente. Nenhum espírito sofredor chegou perto. O espírito do seu irmão fora levado pela irmã Alzira para outro local, onde seria cuidado, tratado e amado. Na colônia de mentores, poucos ficaram a par do acontecido. Só Alberto que soubera de tudo e que aguardaria o momento certo para falar do ocorrido. Seria mais uma lição para todos que habitavam na colônia. No fundo do coração da irmã Socorro, sabia que não ia ficar só nisso a tragédia. Muito sangue molharia aquela terra, o sangue de sua própria família. Mas uma fatalidade rondaria e estaria próxima a acontecer. Rezaria por todos, seria só o que lhe restava fazer.
enquanto se preparava para o tal acontecido. Seus dias se ocupavam na cura de todos que a procuravam. Capítulo 13. A primeira incorporação. Eram mais e mais constantes as reuniões. Em cada reunião, um novo espírito tinha chance de uma nova escolha. A escolha certa. Sempre que ocorria nova escolha, era na chamada mesa branca. Os grandes espíritos de luzes eram os orientadores. Entre os tantos espíritos, o de Alzira, uma mulher que fora de grande sabedoria quando encarnada, estimada e amada por muitos que vivia dos seus cuidados. Eram sempre pessoas com problemas mentais, outros fechados no mundo que eles próprios criavam para si. A irmã Socorro também aprendera muitas coisas com a irmã Alzira. Ambas trabalharam juntas nas grandes reuniões da chamada Mesa Branca. Tudo transcorria para um momento tão esperado pela irmã Socorro e a sua equipe de cura aos seus familiares e aos necessitados. O dia estava prestes a acabar. O sol desaparecera, dando espaço para a lua. O grande momento aconteceu com apenas uma testemunha. Seria ali, naquela sala, que a irmã Socorro incorporaria pela primeira vez naquela que há tempos se preparava para ser o seu instrumento. A menina magrinha que anos atrás não passava de uma garota assustada, estava forte na fé e formada como mulher. O contato fora rápido, mas suficiente para que o grande elo da corrente surgisse, firme e forte, diante de qualquer medo, angústia, dúvidas. A fé surgia e crescia. O acreditar era necessário. A menina, que agora era mulher, se entregou, se deixou levar, ficando em paz consigo, entrando em sintonia com o Pai Maior. As primeiras palavras foram ditas: que Deus esteja com vocês. Emocionei-me diante de tudo, apenas uma testemunha diante do grande acontecimento, o seu esposo. Ele perguntava nome, fatos, tirava dúvidas, tudo para que no futuro o nome de Socorro fosse conhecido, respeitado e amado por todos. No final, a irmã Socorro se afastou, levando todas as energias baixas. Carregou tristezas, angústias, dúvidas. Naquela noite, o casal se completou. A irmã Socorro se sentia mais forte. Suas energias se multiplicaram. O elo surgiu para ter outros aparelhos que continuariam os elos que faltavam, para que a irmã Socorro pudesse atuar como deveria. Capítulo 14. O desencarne de seu pai. Já na colônia, a irmã meditava sobre o acontecido horas antes. Sorria, chorava, era um misto de alegria e medo. Resolveu ter com Alberto, o nosso superior. Ele andava de um lado para o outro como se contasse os passos dentro do gabinete que há muito conhecia. Passaram horas lá dentro, apenas ambos. Sou conhecedora dessas conversas, mas não é necessário relatar. Alberto era o mais antigo, estudou muito, sabia muito e muito queria saber. A irmã Socorro tinha-o como um amigo fiel e não um superior. Como pensávamos e obedecíamos a qualquer ordem dada ou imposta. Obedecíamos sempre àqueles que tinham inteligência e juízo, pois as ordens dadas era sempre um aprendizado da nossa ignorância. Já era manhã, o sol aparecia para dar um grande espetáculo de cores e belezas, prometendo um dia maravilhoso, reluzindo a paz. A irmã Socorro se preparara para mais uma dolorosa visita aos familiares. Sabíamos que naquele dia o coração da nossa irmã sofreria mais uma grande dor. Sua equipe toda a acompanhava e teríamos ainda de companhia o nosso grande mestre Alberto. Poucas vezes se afastou da colônia. Lembro-me que foram apenas 2 vezes e por pouquíssimas horas.
Esta seria a terceira vez. Chegamos na estrada onde tudo aconteceria. Um vulto de longe era avistado por nós, que já sabíamos quem era: o pai da nossa irmã Socorro. Vinha no galope do seu puro sangue. O suor lhe escorria na face. Acompanhávamos um bom pedaço da estrada. A irmã, aflita, rezava e torcia os dedos. No meu íntimo, pensava que ela interferiria no desencarne do seu pai, que nem percebia o carro que surgia como se fosse do nada na estrada. Ele corria veloz, deixando para trás uma nuvem de poeira, que dificultava a visão de quem porventura presenciasse a cena. Parar o carro diante do cavalo, que por instinto pressentiu o perigo, assustando-se e empinando-se, ficando mais difícil de segurar as rédeas. Apenas uma pergunta foi feita. Um homem que parecia ter como semelhança a aparência do anticristo perguntou-lhe: Moço, moço, qual é a sua graça? Bastou responder para que os outros dois homens disparassem as suas armas. Foram vários disparos, mas o cavalo, segurado pelas rédeas por nossa irmã, que assistia tudo muda, apenas algumas lágrimas escorriam e morriam em sua linda boca. Se assustou, derrubando o homem. O corpo foi jogado no chão. A figura do anticristo apareceu novamente na janela do carro e disparou em direção ao crânio. A irmã Socorro nada pôde fazer. Foi segurada forte por Alberto, que, penalizado, amparava. Era chegada a hora em que o preço da vingança seria mais uma vez cobrado. O corpo permaneceu algumas horas jogado ao chão. O sangue molhava a terra. O vento trazia para as narinas o cheiro do sangue que se misturava com o cheiro da pólvora. Demorou a ocorrer o socorro da matéria, e seu espírito ficou sentado, suado ao lado do seu corpo, alheio aos acontecimentos. Vultos rodavam e mais uma vez a irmã ficou diante daquele que na terra foi seu pai, que não entendia o motivo de nos ver. Esse, ligado ao rancor e ao ódio, não conheceu sua filha, que tempos atrás tinha sido a alegria do lar. Seu espírito ficou vagando no umbral. Seu corpo foi chorado pelos seus, que lhes tinham estima. Ficamos para o enterro do corpo. Quanto ao espírito, nada podíamos fazer, apenas rezaríamos para que tudo corresse para sua libertação. Capítulo 15. A espiritualização. As feridas do coração da irmã Socorro pouco a pouco se curavam. Muitos foram chamados para o socorro do espírito do seu pai, mas todas as tentativas foram inúteis. A ajuda só pode ocorrer quando esse quisesse ser ajudado. Na mesa branca, o espírito se recusava a ir com a irmã Alzira, responsável pelo encaminhamento dos irmãos sofredores, que nada podia fazer. O tempo corria e o espírito vagava, se refugiava nos cemitérios, escondendo-se dos inimigos desencarnados. Muitas vezes ia nas casas de familiares, umbandistas. Desses, sugavam as suas energias para conseguir continuar em pé. O espírito vagou, sofreu, mas o nosso Pai Maior nunca abandona quem se arrepende dos seus erros. Para ele sempre teremos outras chances. E o espírito do pai de nossa irmã teve a sua chance de aprender, de trabalhar na ajuda dos seus. Foi acolhido e passou a fazer parte de uma grande equipe, da qual aprende com a dor a obediência e a ordem das leis que regem a vida. Este trabalhará nessa equipe até alcançar o degrau maior, que é o da luz divina, ou, se assim preferir, reencarnará, dando a si uma nova chance de melhorar. Capítulo 16. Mais uma provação. Algum tempo depois, o aparelho da irmã Socorro
deixa a maternidade, mas para o seu desespero, fica para trás a sua filhinha que chegara prematura. Aquela criança que ensinaria a muitos a acreditar no poder da vida, no sopro do amor. Lembro-me quando, pela primeira vez, aquela menina magrinha, hoje mulher feita, blasfemou diante de nós e de Deus. Sua filha havia ficado na UTI de um hospital, nas mãos dos médicos da matéria e da equipe espiritual da Irmã Socorro. Ficou principalmente nas mãos do nosso Pai Maior, nosso Pai Misericordioso. Ele teria misericórdia do anjo que lutava contra a morte. Seu corpinho pequenino resistia com bravura várias tentativas de continuar aqui na terra. Seu coração e principalmente os pulmões eram fracos, mas a sua força era gigantesca na sobrevivência das horas, dos dias, das semanas. Foi a primeira vez que essa mulher blasfemou, duvidou da existência da sua mentora. O amor e o medo de perder o seu anjo era maior que a sua fé. A criança aos poucos se recuperou, até que chegou a hora de vir para junto dos seus. Teve alta dos médicos da matéria, mas não da equipe espiritual. Ficamos em companhia do anjo e de sua família algum tempo. Foi necessário algumas cirurgias espirituais para que o anjo se recuperasse. E para provar a sua existência a seu aparelho, a irmã se materializou para ela em um dia de desespero. Ela se achava sozinha com seu anjo, mais uma vez internada, e cobrava da sua mentora uma resposta. Esta, com a luz, invadiu o quarto e enviou para ela uma mensagem inesquecível. Aparelho, o que vós tendes que passar aqui na terra, não poderei interferir, mas prometo para vós, estarei convosco todos os momentos, vós jamais estareis sozinha. E cumpriu o que prometeu, fazendo com que o seu aparelho a sentisse sempre. A irmã Socorro não ficou magoada de ter sido colocada à prova. Esta sábia estende o seu amor a todos. Capítulo 17. A continuação do trabalho. As incorporações por parte da Irmã Socorro ocorriam sempre e muitas pessoas vinham à sua procura. Todos eram atendidos e obtinham as respostas para suas dores e doenças. Doenças do corpo, da mente e principalmente do espírito. A cura surgia diante de si e diante dos demais presentes. No astral, exercia domínio de tudo o que fazia. Incorporada, esse domínio se multiplicava junto à sua equipe. Osmar, o mais antigo, Sílvia, a enfermeira obediente, Isabelle, sua amiga confidente, Irmã Maria da Caridade, a energia pura e limpa, e finalmente Expedito, o nosso dito. O elo se formou, e com o tempo na matéria, a corrente de Bezerra de Menezes seria conhecida também por aquela família incrédula. A irmã Socorro, com o coração sempre cheio de amor, continua estendendo a sua mão para aquele que cai, seja na matéria, no espírito ou na fé. Seu amor pelo próximo, pelo seu semelhante, é maior que qualquer sentimento. Sua coragem é sua maior qualidade, pois é através dela que enxergamos todas as outras virtudes encontradas na irmã. Com esse propósito, continuamos os nossos caminhos. Sempre que você, irmão, se encontrar aflito, reze. Agradeça a Deus tudo aquilo que tiverdes que passar, lembrando sempre de que existem espíritos como o da Irmã Socorro, pronta para ajudar. Quando precisardes, chamem por Irmã Socorro, aquela que socorre. Lembrem-se, Deus nos dá os prêmios conforme as nossas vitórias.
O espírito é eterno, como também os laços de amores e dívidas adquiridas em nossas existências. É através destes que eu, Irmã Socorro, trilho o meu caminho procurando dividir com aqueles que tanto amo. Muitas vezes os laços familiares não são os espirituais, mas o amor tem que prevalecer sempre, na busca da perfeição. Não quero estar sozinha, por isso faço do meu trabalho um convite àqueles que têm fé e amor para com o próximo. Chegamos ao fim de mais uma história.